Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Olha que coisa linda, a respeito do teu Deus. Presta atenção nisso. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos declarar juntos? Vamos declarar por essa versão aqui, para não ficar aquela confusão de variedades de versões. Vamos lá? Porque Pai, nós te agradecemos, que comunhão maravilhosa, tempo de louvor, de adoração, por todos os irmãos que aqui estão, pela manhã tão linda, que dia maravilhoso. Nós estamos alegres, agradecidos, nos faltam palavras para dizer para o Senhor o quanto nós amamos isso aqui, que nós estamos vivendo, que o Senhor está fazendo, trabalhando, o quanto o Senhor tem transformado nossas vidas, quebrantado, gerado arrependimento, mudanças. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença. Nos ajude a servir-te, ó Deus, melhor, em humildade, pureza, simplicidade, com autoridade e ousadia. Pelos meus irmãos eu oro, para que ninguém saia daqui sem ter recebido de Deus uma palavra. Aquiete o coração e a mente de cada um. Mantenha-nos submissos, sujeitos à tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus está trabalhando. Você tem dúvida disso? Deus está trabalhando. Deus trabalha. Desde a criação, desde Gênesis capítulo 1, Deus está trabalhando. Nunca houve e nunca haverá na história da existência humana 1 milésimo, 1 segundo, o que for que você puder imaginar, que Deus não estivesse trabalhando. Deus é trabalhador. Jesus também era trabalhador. Nós temos Deus como exemplo de trabalhador. O trabalho aproveitando o ensejo, o trabalho é uma bênção, viu, irmão? O trabalho não é maldição, não. O trabalho é uma bênção. O trabalho precedeu o pecado. O trabalho aconteceu antes do pecado. A profissão mais velha da humanidade é jardineiro. Jesus colocou Adão para cultivar a terra, para cuidar da terra. E desde lá, Deus está trabalhando. Mas, e assim, tem algumas expressões da gente. Eu não gosto de ficar julgando e criando novas expressões. Eu acho que o povo fica nesse negócio de ficar criando coisa nova e tal. Mas assim, a gente também precisa pensar. Algumas pessoas dizem assim, ó, quando você ora, você move a mão de Deus. Quando você ora, Deus começa a trabalhar. Eu não gosto muito disso, não. Eu não acho que Deus começa a trabalhar quando eu oro, não. Eu não acho que a mão de Deus começa a se mover quando eu oro, não. Também não descreio que quando eu oro, algumas coisas começam a acontecer. Obviamente, começam a acontecer. Mas eu acredito que no reino da gente aqui, dos homens, Deus está trabalhando por sua vida. Não há, Deus não está improvisando sua vida, entendeu? Deus não está improvisando. Deus não tem plano B, plano C para nenhum aqui. Deus não está pensando. Quer ver? Tem um texto, deixa eu ir lá com vocês nesse texto. João capítulo 6, vamos lá. João 6, só para eu fundamentar essa fala. João capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha aí para você ver aí, ó. Eu gosto desse texto.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus não está pedindo sugestão para Filipe, não. Filipe, me ajude aí. O que você acha que a gente tem que fazer? Olha o versículo 6, mas dizia isso para experimentar. Filipe, onde compraremos pães para dar de comer a essa grande multidão? E o versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Você está entendendo? No que tange a minha vida, a sua vida, Deus já sabe, Deus já está tudo planejado. Está tudo planejado. Quando a gente fala assim, oh, Deus, eu vou orar para ver se Deus faz. Não. Aí eu vou trazer para vocês justamente o que eu falei aqui na reunião. Quando Deus está trabalhando, viu, Tiago? O tema é esse, tá? Quando Deus está trabalhando, ele pergunta sempre depois, quando Deus está trabalhando. Quando Deus está trabalhando, a primeira coisa que ele faz é nos colocar para orar. Deus nos põe para orar. Viu, Raimundo? Deus nos intima a oração. Nos chama, nos convoca a oração. Deus nos convoca a orar quando Ele está trabalhando. Eu coloquei aqui, pelo menos, eu não sei, mas 2 motivos aqui. Primeiro, o motivo, que eu acredito que seja óbvio para você, é porque Ele precisa nos ensinar a dependência. Deus nos põe para orar porque Ele precisa nos ensinar a depender dEle. A sensação que eu tenho quando eu me ajoelho diante de Deus é que eu estou dizendo para Deus assim, eu dependo do Senhor. Oração é a linguagem, é uma da dependência de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque sem mim nada podeis fazer. Você entendeu, irmão? Jesus está dizendo que você não pode fazer nada sem Ele. Eu ouvi o pastor Silas Malafaia falar algo. Ele diz assim, ó, onde o homem, onde é a responsabilidade de um homem, Deus não move uma palha. Eu não penso assim. O texto está dizendo que a frutificação é resultado da permanência, da comunhão, desse ramo que sou eu, que estou enxertado na videira, e que recebo da videira que é Cristo, toda a seiva do Espírito para produzir, e que recebo do agricultor toda poda, cuidado e preparação para a produção. E aí Jesus vai falar de uma produção natural, depois para produzir mais e produzir muito. Você vai identificar lá níveis de frutificação. Alguém que tem a produção natural, normal, outro que produz mais. Mas a poda, o cuidado de Deus, do agricultor com o ramo que sou eu e você. E essa é a grande e necessária e urgente descoberta. Não, é isso mesmo, descoberta nossa. Nesse processo do Deus que trabalha, eu preciso apenas me identificar e viver a vida de um ramo. O ramo não produz se estiver desconectado, se estiver caído. O agricultor o levanta, o limpa para que produza fruto. É nesse contexto que Jesus traz essa afirmação categórica. Sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Mas eu tenho dinheiro para comprar
Eu tenho uma habilidade para poder realizar a obra. Eu entendo sobre negócios, eu entendo. Sem Jesus, você está entendendo? Sem Jesus, nada você, eu podemos fazer. Acabou. Não tem isso. Onde tem a responsabilidade humana, Deus não move uma palha. Onde tem a responsabilidade humana, deve existir a responsabilidade humana em dependência de Deus. Tem a minha responsabilidade. Eu posso ter o dinheiro, a condição, o recurso, mas eu preciso submeter tudo isso a Deus. A oração é essa experiência de dependência. Nós quebramos muito a cara porque a gente sai por aí fazendo as coisas sem consultar Deus, sem orar, e pior, sem ouvir dele. A gente ora e apenas em orar a gente acha que temos de imediato a permissão para a ação. Existe a oração e o tempo de espera para o discernimento da ação, que pode ser até meio que imediato, ou médio imediato, ou não sei. Mas a gente precisa aprender a esperar. Porque às vezes nós oramos apenas por desencargo de consciência. Eu orei. Tem gente que ora apenas para depois dizer, orei. E não é assim. A oração é a relação de dependência. Então Deus não faz nada sem antes nos colocar para orar. Eu queria que você mostrasse para mim um texto bíblico que foi diferente. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, quer ver? Atos capítulo 1. Versículo 12 a 14. Atos 1, 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Ó quem estava no cenáculo: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé estava lá, todo mundo lá, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro... Não, estou lendo mesmo. Você acredita que mudou o horário aqui? Eu achei que estava mudando o versículo, meu Deus do céu. É em cima, o 14 agora... Eu estou repetindo só por conta disso. Todos estes perseveravam. Presta atenção. Todos estes perseveravam, unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Fica em Jerusalém. Eles foram para Jerusalém. E o que fizeram durante esse tempo? Oraram. Oraram. Foram quantos dias? 10 dias de oração? Correto? 10 dias de oração. Até que chegou o dia de Pentecostes. Oraram. Perseveravam em... Vocês entenderam a palavra perseveravam? Não desanimaram. Continuaram orando. Unânimes em oração. Jesus mandou que eles orassem. E aí, é interessante, ficaram esse tempo todo em oração. A pregação, você já viu o sermão de Pedro em Atos capítulo 2? Às vezes a gente gasta muito tempo pregando, pouco tempo orando. Aqui, muito tempo orando, uma mensagem impactante, ministrada por Pedro, resultado de conversões, quantas mil almas? Quase 3.000 almas. A gente fala muito, não consegue converter um. Irmãos, o segredo está na vida de oração com Deus. Pergunto todo mundo de todos os tempos. Não tem outro segredo. Vida de oração. Eu fico assim, vendo os movimentos
dos tempos, das gerações. Mas eu fico pensando que a gente fica procurando muitos subterfúgios. A gente procura muitas facilidades, outros mecanismos. Ah, está acontecendo agora no Brasil os negócios lá do povo de laranja, como é que é o nome? Os legendários. Rapaz, o pessoal sai, eu fico pensando, eu como pastor, eu fico pensando na minha situação. A gente fica aqui 15 anos ensinando você, marido, a tratar sua mulher. Você vai para o legendário lá e fica lá um dia e volta. Não, mas tudo bem, deixa os caras lá fazerem, você está abençoando, eu não sei. A gente não pode nem falar, a gente não tem autoridade para falar do que a gente sabe. Então é melhor calar a boca. E, na verdade, é bom a gente calar muito a boca sobre coisas que a gente não sabe. Mas o que acontece é que a gente fica em busca. Eu me lembro da época de cura interior, que acontecia esse movimento no Brasil, de batalha espiritual. E eu tinha a minha avó como referência. Minha avó tocou a vida todinha, viveu a vida cristã toda ajoelhada, em oração. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos pais espirituais, os nossos pastores, as missionárias, missionários, avivalistas, foram homens de profunda vida de oração. Quando Deus está trabalhando, Deus põe você para orar. Porque Deus precisa ensinar você a ser dependente dele. Deus não trabalha com independentes, não. Deus não trabalha com arrogantes, nem com autossuficientes. Deus trabalha com corações dependentes. Então Deus nos põe para orar. Mas nos põe para orar para alinhar a nossa vontade à dele. Ele já está trabalhando. Então ele fala assim, Fernando, ore. Por que eu preciso orar? Porque é nesse processo de relacionamento, de oração, de comunhão, que eu desenvolvo a descoberta, o conhecimento, a percepção da vontade de Deus. E é isso que Cristo faz no momento de oração. Seja feita a tua vontade, não a minha. A oração é esse espaço de entrega, em que a minha vontade se submete à de Deus. Porque a grande luta da fé cristã se dá no campo dessas vontades, da minha e da de Deus. Então, por que Deus me chama para orar? Porque Ele precisa me ensinar a vontade dEle. Deus não trabalha fora da vontade dEle. Deus trabalha... Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado para você não confundir persistência com teimosia. Às vezes nós somos teimosos em acreditar e em perseverar em ações. E aí nós achamos que nós estamos sendo persistentes. Cuidado, às vezes a gente está sendo teimoso. E o problema da teimosia é que, biblicamente falando, às vezes Deus costuma atender a alguma delas. Eu não sei se você já viu isso nas Escrituras. Por exemplo, no momento do reinado que Deus decide destituir Saul, Deus fala aliás, quando Deus decide escolher, quando o povo tem a Deus, quando o povo tem a Deus como rei, e o povo quer um rei, e o povo quer um rei. E aí o povo vai para Samuel. Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. As nações pagãs têm reinados. E nós queremos o nosso rei. Mas o rei de Israel era o Deus de Israel. Não, aí Samuel vai conversar com Deus. E aí Deus fala para Samuel, Samuel, já que o povo quer, dê. Cuidado com sua persistência. Ou melhor, teimosia. Já que o povo quer, dê. Agora, Samuel, avisa para o povo assim, que quando eles tiverem o rei, eles serão escravos, eles vão pagar impostos. E aí Samuel vai falar com o povo, olha, Deus falou que vai ser assim. Aí eles disseram, tá bom, pode ser. Mas nós queremos o rei, mesmo que a gente pague impostos e tenha uma mão pesada sobre nós. Nós queremos um rei. E aí nós conhecemos a história. Deus deu a Israel um rei chamado Saul. Cuidado. A oração mais sábia que se pode fazer na experiência da oração ou da comunhão é dizer para Deus, seja feita a tua vontade.
vontade. C.S. Lewis disse que há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que dizem a si mesmas, seja feita a minha. Meu irmão, e aí? A alma do povo definhou. Você já pensou? A pior e a mais difícil disciplina de Deus é quando Deus te entrega a sua vontade. A tragédia do ser humano é quando Deus o entrega a si mesmo. É pior do que Satanás, é pior do que tudo. Quando Deus decide entregar, viu, Jorge? Quando Deus decide entregar o homem a si mesmo. Por isso que a ordem é, se você quer me seguir, negue a si mesmo. Isso é um livramento para a sua vida. O maior bem que Deus pede a você é negue-se a si mesmo. E aí você diz, não, quero a minha vontade. A oração é essa experiência de renúncia. Deus, eu gostaria muito que fosse assim. Eu estou persistindo em ser assim. Mas seja feita a tua vontade. Agora, uma outra coisa sobre a vontade de Deus é que a religião gera em nós temor, insegurança, tensão, quando a gente tem que orar, seja feita a vontade de Deus. Você está no leito de enfermidade, você está orando por alguém. Deus, o Senhor me ordenou a orar pelo enfermo, impor as mãos. E em nome de Jesus eu oro, peço a cura. Porque se eu vou orar pelo enfermo, eu não peço para ele morrer. Você está enfermo, quer que eu ore para você morrer? Para adoecer? Senhor, abençoe que fulano fique doente cada vez mais. Eu vou orar para que ele seja curado. Pastor Sebastião dizia, quando eu sou chamado para orar, eu vou lá orar. E vou orar pela cura. Agora, se Deus vai curar, eu não sei. Mas eu vou orar pela cura. O que o leproso falou? Mestre, se quiseres, podes me purificar. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Mas ele submete sua vontade à vontade do mestre, se você quiser. Tu tens poder. É o que Sebastião dizia. Eu vou orar para você ser curado, porque eu creio que Deus tem poder. Eu vou orar por uma solução de sua vida, porque eu creio que Deus tem poder. Agora, se Deus vai resolver, meu irmão, não compete a mim decidir. Mas presta atenção, a tensão está aí. A religião parece que nos ensinou a lidar com Deus ruim, um Deus mal-humorado. Um Deus mal-humorado, melindroso. Porque quando a gente tem que chegar nesse momento de, Senhor, abençoa a vida do irmão Édio, o seu trabalho, o seu curso, a sua profissão, faz ele prosperar, crescer, aí eu vou, aí Édio está alegre, eu também estou feliz, Senhor, abençoe, 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 mas de repente eu oro assim, que seja feita a tua vontade. Aí Édio, ou eu, já fico, oração sem fé. A gente já fica com receio de Deus não atender de maneira a prosperá-lo e fazer crescer. É uma relação tensa com a vontade. Agora, deixa eu lembrar um texto. Eu estava orando muito esse texto. Uma fala de Jesus. Buscai e achareis. Batei. Não, buscai e acharei. Não, pedi e recebereis. Buscai. Bota esse texto aí para ler direitinho. Dá agonia. Dá agonia ficar pronunciando o texto. Está em Mateus. Olha que silêncio ordeiro, né? Vocês estão reverentes hoje, louvado seja todo dia. Aleluia, louvado seja Jesus Cristo. Hã? 7,7? Pronto, Mateus 7,7. Obrigado, João. Mateus 7,7. Deu problema? Foi, Rô? Aí, bora lá. Presta atenção nesse texto. Bora ler direitinho, assim, bem de gavar, como diz o outro. Pedir.
Quem está falando é Jesus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e vocês vão achar, e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Já pensou? Seu filho, eu quero um peixe, toma pedra. Eu quero o que mais? Um pão, toma pedra. Eu quero um peixe, toma uma cobra. Já pensou a cabeça? Papai, eu quero um peixe, eu quero ir para o Nacaia. Lembrei de Azaf Borba ficou doidinho pelo Nacaia. Eu quero Nacaia. Aí, cabeça igual, vai lá e compra uma cobra e dá para ele. Ora, se vós que sois... O que é que você é, irmão? Você está vendo quem você é? Peraí, nós somos? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Para que essa tensão em dizer, Deus, seja feita a tua vontade? Está com medo de quê? Com medo de que a vontade dele não seja exatamente aquela pela qual você está orando? Mas o texto está afirmando que ele vai te dar o melhor. O texto está dizendo que Deus vai fazer o melhor. Deus não dá pedra para quem precisa de pão. E nem cobra para quem precisa de peixe. A questão é que Deus sabe e tem a sabedoria para discernir o que de fato você precisa. Porque existem dois tipos de necessidades. Existem as necessidades que as mídias dizem que você tem. E existem as necessidades que Deus sabe que você tem. Só tem elas duas. Porque tudo vira necessidade. Você tem um celular de 14, aí você fala, eu quero um celular de 15. Você tem um carro, não, a minha necessidade. A gente cria demandas. A gente cria necessidades. Estas são a que você pensa que tem. Mas tem aquelas necessidades que Deus sabe que de fato você tem. Deus vai ao encontro delas, suprindo-as. Irmão, quando Deus está trabalhando, Deus te põe para orar. Está recebendo chamado para orar de madrugada? Vai lá, irmão. Eu acho que Deus não chama ninguém mais para orar de madrugada, não, né? Antigamente chamava. Eu acho que Deus mudou assim, as ideias de Deus. Assim. Deus está muito contextualizado, está moderno com a gente. Rapaz, porque antigamente tinha muito isso, né? Deus me chamando para jejuar. Deus chamando pessoas para jejuar. Deus intimando pessoas ao jejum, intimando pessoas à oração. Levanta de madrugada. Ora de manhã, à tarde, à noite. Ora em todo o tempo. Irmão, então... Não pense que Deus continuará a sua obra enquanto você estiver displicente. Deus não trabalha na vida de displicentes, isso é um perigo. Entregar algo para alguém que não está em comunhão, Deus seria muito leviano. Seria um desperdício entregar algo a alguém. Deus entrega a mim algo, e eu não estou nele, conectado nele, só dá desperdício. A gente vai jogar fora, vai destruir. Mas quando Deus, e aí eu quero ir para o próximo ponto,
quando Deus está trabalhando, sabe o que Deus faz? Deus promove a unidade. Presta atenção nisso aqui. Eu queria, Júlia, por bondade, Amós, capítulo 3, versículo 3. Presta atenção nisso aqui. Principalmente você que é casado, vai casar, está namorando, sei lá, sociedades que existem. Olha o que o texto está dizendo aí, ó. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Deus promove a unidade antes de trabalhar. Seria um desperdício Deus trabalhar numa casa desunida, Deus trabalhar no ministério desunido, Deus trabalhar na vida de obreiros e pastores que vivem em briga e dissensões, em igrejas cheias de facções. Deus não é irresponsável. Eu vou abrir um outro texto. Por bondade, Júlia, Marcos 3, 24 e 25. Vamos lá? Marcos 3, 24 e 25. Quando Deus está trabalhando, Deus nos põe em unidade. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. 25. Se uma casa... Irmão, presta atenção nisso aqui, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Você está querendo que Deus trabalhe no meio da bagunça, da desordem? Marido que não se alinha com a mulher em oração. Filhos e pais que não buscam a paz de Deus pela oração. Decisões que são tomadas unilaterais, sem a promoção da unidade. Você acha que Deus vai fazer algo extraordinário em sua casa, em sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, tendo vocês ou a nós desunidos, separados por mente, por propósitos? Já pensou? Love vai para um lugar, Sônia vai para outro. Não dá certo, Love? Deus vai juntar os dois. Deus vai falar assim, Love e Soninha, orem juntos. Busquem a unidade, o entendimento do propósito de Deus, busquem a paz. Quando Deus está trabalhando, Deus promove a unidade na família, no ministério, porque a desunião destrói. Nenhuma casa dividida contra si mesma pode subsistir. Não pode subsistir. A unidade é o projeto de sustentação da obra. É a condição que sustenta a obra. Então, ó, quando você não alinhar essas cabeças aí, essas divisões, você fica brigando por coisa, brigando. Quando vocês não tiverem o entendimento de Deus, as coisas não vão se manifestar. Deus não desperdiça. Aí na economia de Deus não há lugar para desperdícios. Deus é muito responsável. Eu tinha muito isso na minha casa. Eu sempre falava com o Cal, eu dizia assim, olha, Deus, em todas as fases do meu casamento, eu sempre dizia para ela assim, ó, nós chegamos a essa maturidade. Deus agora está nos levando a outra maturidade. A gente sempre pensava na unidade, e enquanto Deus não promover isso, as coisas ficam impedidas, irmãos. Deus não trabalha na desunião. Deus não é Deus de quê? De confusão. Quem foi que falou isso? Nosso amigo, nosso irmão Paulo. Filipenses 2, versículo 2 e 3. Acerta, ó, conversa. Deixa eu dizer para você, marido e mulher, eu não gosto muito dessa ideia também, de que tudo tem que ser aquela coisa, uma só carne, tudo. Não, o homem tem uma posição de liderança. O homem tem uma posição de decisão na vida. Tem decisões que o homem, que o marido toma, que a mulher, às vezes. Mas a mulher está ali no coração, ó. Você está tendo esse discernimento, meu marido. Você está tendo essa posição, tal. Eu estou orando por você, para que Deus te dê paz, para que Deus nos dê paz. Eu estou um pouco insegura. Aí Juscelia fala para Jorge, eu tô orando por você. Gente, que eu estou tão feliz com o Jorge. O Jorge saiu da estrada. O Jorge ficou 40 anos. Quantos anos, Jorge? Menos? Então eu exagerei. Por que eu exagero tanto? Quase 40 anos na estrada. Agora está num trabalho que o tira tanto da estrada, né? Agora ele é instrutor
de caminhoneiro. Louvado seja Jesus. Estou feliz com tu, Jorjão. Aí Jorjão, tá, o Gilcélia como tá feliz, irmão. Ô, gente, a bichinha tá tão feliz da vida. Jorjão ficava tempos aí na estrada, viajando esse Brasil todão. Feliz, viu, Jorge? Por sua vida. Mas eu estava falando o que mesmo? Então assim, a Jorge tem uma decisão, a Gilcélia não tem... Ela vai orar, buscar discernimento, entendimento, compreensão. Eu estou dizendo isso porque às vezes quando a gente fala de unidade, parece que a gente fala de uma distorção de papéis. O homem tem uma função de liderança. Houveram momentos na minha vida que eu tive que decidir. E tudo que Cauína tinha a dizer é: eu estou com você. Ela não compreendeu muitos desígnios. E minha filha, isso acontece com qualquer um. Mas ela diz: eu estou com você. Mas é preciso que haja unidade. O que diz Filipenses? Completai, Filipenses 2 e 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha que coisa terrível. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Vai. Evangelho, irmão, evangelho é uma contramão violenta. É pegar a BR-116, como disse Marta Mendes, e chegar em Cansados na contramão. Vai para tu ver. Evangelho isso é uma contramão absurda, radical mesmo. Considere o outro superior a si. Esse é o projeto de unidade. Outra coisa, quando Deus está trabalhando, Deus nos santifica. Mas eu tenho uma visão tão diferente de santificação, assim. Tão diferente de santificação. Eu vejo como... Sabe o que eu vejo? A santificação, o que é? Presta atenção nisso aqui. Para mim, a santificação é ser como Jesus é. Fora daí, eu posso cair em usos e costumes e outras coisas religiosas. Ser santo é ser como Cristo é. É ser à semelhança de Jesus. Esse é o maior chamado, é a maior grandeza da salvação, não é a salvação escatológica, é o tornar você, eu, parecidos com Cristo. Então, santidade é, quando Deus está trabalhando, tudo que acontecer nesse percurso, Deus estará fazendo com que você seja parecido com Ele. Mas o que me chama a atenção, que aí é o ponto 2, além dessa questão de ser parecido com Cristo, como definição de santidade, é a santificação. É a condição principal de sustentação de qualquer coisa que Deus fizer. O que eu quero dizer é que nenhuma obra resiste a um mau caráter. Nós temos aqui na cidade obreiros, pastores, homens que fizeram histórias extraordinárias. Eu poderia citar aqui pastores aqui que... Perceba, irmãos, que a longevidade desses homens e a duração da vida, do chamado, do serviço desses homens tem a ver com o caráter deles. Deus precisa trabalhar no caráter da gente enquanto Ele trabalha pela gente. Deus precisa trabalhar no caráter da gente enquanto Ele trabalha pela gente. Eu tenho certeza que tem coisas em minha vida que não aconteceram porque tem questões do meu caráter que Deus está trabalhando. Eu amo isso em Deus. É doloroso. Mas Deus nos santifica. Olha aí, Josué 3,5. Olha para você ver, Josué 3,5. Olha que eu amo esse texto aí. Josué 3,5. Santifica a sua vida, irmão. Santifica seu casamento, santifica a sua casa, santifica a sua empresa. Tira o que está errado de sua empresa. Tira o que está errado da sua empresa. Mentira, tira o que está errado. Eu me lembro de Tapetinho, uma vez a gente saía naquele tempo orando e a gente tinha um negócio da unção com óleo. Irmãos, a gente derramava quase que centenas de litros de óleo nas casas comerciais, nas fazendas.
estava uma crise agropecuária, a seca de 96. Irmãos, eu saía derramando óleo nas fazendas do povo, dos fazendeiros. Aí eu me lembro que eu fui orar no comércio de um homem, aí eu comecei a ungir o comércio dele. Eu não faço isso mais hoje, não peço derramar óleo em caca, eu nem vou, viu? Não peço. Meu irmão, pastor, ungiu meu carro, não ungi carro, não ungi sua cabeça. Aí eu estou lá na empresa orando, irmão, o telefone toca. Aí ele falou para a secretária, você fala que eu não estou aqui não. Eu falei, desgramado, que infeliz é esse? Eu estou aqui orando para Deus abençoar o cara. Ele está com um comportamento desse. Não, santifica sua empresa, santifica seus negócios, santifica suas motivações, santifica mesmo. Santificar é tornar parecido com Cristo. Vai trabalhando, eu sei que é difícil esse negócio. Trabalhando. Vai vencendo o que você está fazendo de errado, sonegação de posto, o que for, de atraso de vida, vai resolvendo essa vida sua, irmão. Porque quando Deus está trabalhando, Deus nos chama a santificação. Deus, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo extraordinário na esperança. Fiquem do jeitinho que vocês estão, vai nessa, Deus vai apertar o parafuso, meu e seu, vai. E eu acho lindo isso de Deus. O oleiro bota a mão e trabalha, e quebra, e tritura, e dói. Mas quando Deus está trabalhando, Deus santifica as nossas vidas. Essa mensagem é para quem? Para você, para mim. Para quem seria? Para mim, é isso mesmo. Santifica seu jeito de falar, de pensar, de sentir. Santifica suas conversas, santifica seus relacionamentos, santifica a sua mesa. Santifica a sua mesa. Santifica a sua mesa, santifica suas reuniões, santifica suas decisões. Santificar é colocar tudo no alinhamento das Escrituras. O que a palavra diz? Santifica. Purifica. Chega lá na sua empresa, no seu negócio, fala, algumas coisas vão mudar aqui. Você é dono disso, meu irmão. Dono não, você é o gestor desse negócio, o mordomo de Deus. Assuma a sua posição, rapaz. Eu nunca vi, eu posso falar, homem frouxo. Gente, os homens tudo frouxinhos, irmão. Às vezes eu tenho umas conversas de gabinete, dá um tapa assim, mas seja homem, rapaz, você é o líder de sua casa. Ah, não, porque minha mulher, porque meu filho, não. A decisão é essa. Irmão, eu conheço, não, irmão, não dá não. Menino de 5 anos decidindo se vem para a igreja ou não. Não, porque meu filho, eu vou ter que ficar porque meu filho não quis vir. Pessoas tomando decisões a partir de crianças. Pelo amor de Jesus, amém. Homem, a decisão está com você. Não leva a minha palavra para o extremo da arrogância e da subserviência, não. Mas homens, santifiquem a vida e a casa de vocês. Deus está trabalhando. Está tendo uns trem errado na sua casa, fala para a sua filha, não vai assistir mais. Não vai fazer mais. Faz com graça, irmão. Tá? Não vai na pancadaria, não. Faz com graça, a verdade em graça. Faz com graça, com autoridade que Deus te deu. Agora, eu entendo uma coisa, às vezes você tem que quebrar as tábuas da lei no chão. Às vezes você tem que dar um... Eu falo assim, ó, o respeito, tem gente que tem uma conversinha bonitinha assim, ó, respeito não é imposto, respeito é conquistado. As duas coisas estão valendo. O respeito é conquistado para quem decide respeitar. Não quer respeito? Decida, você impõe o respeito. Eu estou aqui, faço minha parte, fulano não me respeita. Mãe, é minha... Então a gente precisa tomar decisões. Mulheres, esposas, não avancem o papel. Fiquem no limite da responsabilidade dele, sendo um suporte para a vida dele. É difícil. Deus tem misericórdia de nós. Oh, Jesus, tem compaixão de nós, Senhor. Eu termino agora.
Santidade, né? Eu falei sobre santidade. Santifica a sua empresa, sua vocação, sua igreja, sua vida. Santifica. Ô irmão, irmão, olha para cá. Ô irmão, irmão, irmã. Quando foi a última vez que você jejuou para ser um pouquinho mais santo? Para vencer a carne? Por exemplo, você tem um temperamento explosivo no trânsito. Ô Jesus, que misericórdia. Jejua, irmão. Eu estou mudando, viu, irmãos? Estou mudando, amor. Estou mesmo. Mas pior que eu estou mesmo. Pior não, melhor. Irmão, jejue por esse temperamento seu, para Deus te ensinar a ter mansidão. Numa hora dessa, você tem uma briga desorganizada no trânsito e lá vai, irmão, você vai ser promovido cedo, sai dessa. O quê? Você nunca sabe o que está do outro lado de lá, paciência. Eu me lembro que eu estava com ideia, esses dias eu estava com ideia, mano, eu falei, eu vou fazer uma campanha de pacificação do trânsito. Aí eu falei, vai, tu não é exemplo, tu vai mudar o quê, velho? Você precisa antes ser exemplo para você fazer qualquer movimento de pacificação do trânsito, que o trânsito de conquista está um negócio difícil, cada vez mais difícil. Acho que no Brasil, mas a gente está morando em conquista, né? Então, ó, santifica, jejua por isso. Jejua por isso. Quer ver uma coisa, ó? Está tendo muita briga na sua casa, confusão desnecessária. Irmão, tem hora que vocês percebem que o capeta está por perto? Rapaz, tem hora que você sente fedor de quê? De enxofre, rapaz. Gente, tem dia que o demônio fala assim, eu vou te perturbar. Jejua por esse negócio, rapaz, é o Satanás do inferno. Sai. Você fica sorrindo, eu estou falando sério. Ó, alguém perturbando sua vida, na sua empresa, não sei lá o que for. Ó, jejua, irmão. Senhor Jesus, santifica, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Jejua, irmão. Eu estou falando, irmão, eu estou me sentindo, sabe quando? 1989. Essa mensagem parece que eu estou pregando em 1990. Gente, mas mudou o quê? O que é que mudou? O que é que mudou? Vamos deixar tudo agora? Não, jejum e oração era para os tempos apostólicos. Não, Jesus jejuou. Jesus, para começar o ministério, jejuou. Os apóstolos jejuavam, os irmãos jejuavam, meus avós jejuavam, meus pastores jejuavam, me ensinaram a jejum. Irmão, volte a... Eu acho que é Jeová que está falando, que eu não estava... Volta a jejuar. Tem umas batalhas aí, tem umas resistências que serão quebradas pelo jejum e oração. Que aí você vai entrar no nível de entrega, de renúncia, de obediência, de submissão, de humilhação, de confissão, de arrependimento. E aí, porque tem batalhas espirituais no mundo espiritual, irmão. Você não pensa que você está aí, ó, e não está acontecendo nada. O diabo está nos bastidores, por trás da cortina. Não. Não está, não. Satanás é como o leão que ruge, bramando. É bramando, é? Procura. Ruge, procurando alguém para devorar. Então santifica a sua vida. E eu encerro mesmo agora. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, ó. Lança aí. Gênesis 22, versículo... Gênesis 22, versículo 11 e 12. Antes, ou enquanto ele trabalha, ele nos ensina a renunciar. Nenhuma obra de Deus será sem custos. De renúncias tremendas que a gente faz. De obediências, de entregas tremendas, radicais que a gente faz. O evangelho é radical. Não há mediocridades no evangelho. O perdão é radical, a graça é radical, tudo é radicalíssimo em Deus. Olha o que acontece, versículo 11, versículo 12 de Gênesis 22. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão! Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Quem continua
respondendo eis-me aqui para Deus, tem surpresas, viu? O primeiro eis-me aqui foi, eu quero ser filho. Agora, olha esse aqui. Eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. Irmãos, esse texto me prende o tempo todinho. Olha para você ver. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Espera aí, agora eu sei que temes a Deus, porquanto você não me negou o filho, o teu único filho. Talvez a obra de Deus está aí parada, não sei se a palavra seria parada, mas nós estamos dificultando os processos de Deus porque nós não estamos entregando o que Ele está pedindo. Olha isso aqui. O único argumento capaz de convencer Deus que você o ama e está disposto a viver o seu propósito. Eu vou repetir. O único argumento capaz de convencer Deus que você o ama e está disposto a viver o seu propósito é a obediência. Deus não se convence por nenhum outro argumento. O único argumento que convence Deus é obediência. Deus não estará convencido do que de fato você quer até você obedecê-lo. Eu vou repetir isso aqui. Deus não estará convencido do que de fato você quer até você obedecê-lo. Mais uma vez, Deus não estará convencido do que de fato você quer até você obedecê-lo. Não tem outro caminho. Agora, Abraão, eu sei que tu me temes, porque eu te pedi o teu filho e você me entregou. Quando Deus está trabalhando, Deus te coloca em processos de renúncias, irmão, que dói na alma, renúncia. Você sabe, o lugar de providência de Deus é o altar da renúncia. O lugar de providência de Deus é o altar da renúncia. O lugar de providência de Deus é o altar da renúncia. Renúncia não é Deus tomando nada de você. Renúncia é Deus tirando impedimentos. Renúncia é Deus aperfeiçoando o seu amor. Renúncia é Deus aperfeiçoando a sua obediência. Renúncia é Deus dizendo para você, eu tenho o melhor para você. Você vai deixar isso aqui, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Não confunda teimosia ou persistência com teimosia. Vamos orar?